Me chamo Cristiano Londres, tenho 55 anos, sou casado com a Andresa, sou pai da Luísa e da Melissa e sou viciado em adrenalina e uma mente inquieta eterna. Eu atuo no ramo do food service há 25 anos. Eu, por 15 anos, trabalhei na Outback, 7 anos como sócio operador e 8 anos como sócio regional. Depois eu fui para a empresa familiar, que era um hospital, cuidando de pessoas, por 3 anos. Depois, mais 3 anos, eu fiquei à frente de um conceito regional que tinha 50 operações. E em 2019, eu resolvi criar um conceito baseado em todo o meu aprendizado e todas as minhas crenças ao longo desse período. Nesse momento, eu desenvolvi o Alma e o primeiro pensamento que eu tive na criação do conceito foi: eu quero envelhecer com qualidade. Sempre buscando fazer algo diferente, fazer algo que ninguém faz, fazer algo que fosse verdade, que tivesse coerência. E aí comecei a construir os pilares do conceito, tendo isso como base principal, tá? Desde os valores da empresa até as boas práticas, tudo tinha que ser voltado para que a minha proposta de valor tivesse muita legitimidade. Eu costumo dizer que o que a gente vende não é comida, o que eu vendo é qualidade e tempo de vida. E a gente usa o alimento como agente de transformação, tá? Voltando à questão da envelhecer com qualidade, meu pensamento sempre foi: o que adianta você trabalhar a vida inteira, se dedicar a uma carreira, se chega no melhor da vida você está com algum tipo de limitação, seja cognitiva ou de mobilidade. Então eu quis construir um conceito que me fizesse viver mais, passar mais tempo com o que eu amo, ter mais qualidade de vida e poder desfrutar dos prazeres da vida no fim de uma carreira. Eu quis criar alguma coisa que para mim fosse de verdade, ao invés de enxergar uma oportunidade no mercado, algo que fizesse sentido para mim, tá? Também quebrando o paradigma de que comer saudável não tem graça. Então, isso foi assim, eu me baseei em toda essa construção de valor para poder criar o conceito e alavancá-lo. E para mim também sempre foi muito claro que o posicionamento do Alma sempre seria pautado na diferenciação, tá? Então, fazer algo que ninguém faz, sabe? Procurar ser não o maior no que eu faço, mas o melhor no que eu faço. Então, assim, para mim, o produto do Alma é um produto para quem enxerga valor e não preço. Por quê? Porque tem muito valor agregado ao que o conceito traz para o mercado. O desafio que eu enxergo da construção de um conceito é você ter a mentalidade de jogar o jogo infinito. O que eu quero dizer com isso? É você estar sempre buscando melhorar e aprimorar a cada dia. Isso só é possível, na minha visão, quando você de fato acredita naquilo que você está fazendo. O segundo aspecto é nunca negligenciar a tua intuição. Porque, na minha visão, a intuição é o que a gente tem de mais verdadeiro, aquela voz interna que conversa com a gente nem sabe de onde que veio. Mas as principais decisões da minha vida foram pautadas na decisão. E, independente das dificuldades que eu passei após essa decisão, o tempo mostrou que foi a decisão correta que eu tomei naquele momento. E outro aspecto é a importância da cultura interna, né? Você tem que ter coerência no teu discurso e nas tuas atitudes, porque isso dá muita credibilidade, não só para o teu time interno, mas também com todas as parcerias que você faz ao longo do tempo. Sem coerência, a tua proposta de valor, ela cai com o tempo, tá? Então, eu acho que você tem que estar muito atento a isso, sabe? Um conceito ou práticas que para você façam sentido e que você de fato acredite. E aí, isso se torna inabalável. Eu sempre tive muito claro que o Alma era um conceito que me traria resultado a médio e longo prazo. Você querer ter resultado a curto prazo, eu acho muito perigoso, porque é um eterno aprendizado. Quando você lança um conceito novo, você precisa aprender com ele, você precisa validar ele. E só o tempo traz isso. Então, a minha pressa em ter retorno financeiro ela nunca houve. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em estar validando o meu conceito, em estar testando o meu conceito, em estar inovando, em estar trazendo diferenciação, em estar trazendo oportunidades.
em estar atendendo alguma dor. Eu sempre fui pautado por essas questões na hora de trazer ou ampliar o meu portfólio. Outro fator importante é você ter o cuidado de estar cercado das pessoas certas, seja o teu time interno, seja as parcerias, consultorias, investidores, porque se você tem pessoas dentro da mesma vibração, do mesmo posicionamento, com o mesmo foco, você ganha muita força para levar o teu conceito adiante. Caso contrário, você vai perdendo energia ao longo do tempo. Isso foi um grande aprendizado para mim. Tá? Então, no momento que eu estou de alavancagem no conceito, eu tenho buscado muita coerência na escolha dos parceiros que eu quero que me ajudem a crescer com o conceito. E outro fator é estar sempre atento às oportunidades que estejam alinhadas com a tua estratégia, né? Porque as dificuldades vão vir, mas você tem que sempre pensar fora da caixa, você tem que pensar como é que você inova, como é que você passa a mensagem de uma maneira diferente, né? Então, quando você está atento a isso, você está mais sensível a sair da emoção e olhar as coisas com um pouco mais de razão, porque o ser humano, por natureza, é emoção pura. E muitas vezes decisões são tomadas de forma errada porque elas são tomadas pela emoção. Então, para você realmente ter a coerência, você tem que trazer um pouco de razão e pensar o que é melhor, o que faz mais sentido para o teu discurso, para a tua proposta de valor. E o meu foco nunca foi nem nunca será em ser o maior no que eu faço, mas eu procuro ser a cada dia melhor no que eu faço. Tá? Eu acho que através disso, através dessa verdade, é que a gente vai conseguindo conquistar espaço no mercado e gerar confiança do nosso consumidor. Falando um pouquinho de branding, o branding eu acredito que vem das suas intenções na verdade. O Alma nasceu com a intenção de contribuir para ganho de tempo e qualidade de vida, né? Voltando pelo meu primeiro pensamento, envelhecer com qualidade. E quando você está fiel a isso, quando você está fiel nas suas intenções e tem verdade por trás, é uma questão de tempo para que a coisa o jogo comece a virar. Outro fator importante é ter a capacidade de estar sempre olhando o copo meio cheio. O que eu quero dizer com isso? Com as oportunidades. Uma vez eu vi um quadrinho que dizia o teu plano e a linha de chegada. Tá? A linha era uma linha reta, esse era o plano. Aí o quadro abaixo era a realidade. Tem o teu plano, a saída, aí você cai num buraco, passa pelo arame farpado, o jacaré querendo te comer, tem que subir a montanha para chegar no mesmo local. Então, isso tem que estar muito claro que isso é tempo, resiliência, paciência, foco, energia, crença. Quando você faz, no fundo, quando você faz o que você acredita, isso se torna inviolável, né? Nada te desvirtua do caminho, independente dos obstáculos que apareçam ao longo dessa jornada. E eu acho que a melhor maneira de se conectar com a ponta, com o consumidor, com o teu cliente, é quando você traz valor agregado a isso. Né? Por isso que eu falo que eu não vendo alimentos, eu não vendo comida, eu vendo qualidade de vida, eu vendo tempo de vida, eu vendo a oportunidade de você passar mais tempo com quem você ama, de você fazer as coisas que você mais gosta. Sabe? Aliando isso a uma necessidade diária que é o consumo da alimentação, né? Então, é muito além do que vender comida, sabe? É fazer o bem de verdade, é ser fiel nos teus claims, é ser fiel naquilo que você se propõe a fazer. Porque quando você consegue conquistar essa cadeia de valor, aí você conquistou a confiança, você conquistou a credibilidade e aí você consegue realmente chegar onde você sempre sonhou. Eu também sempre busquei na inovação um pilar de diferenciação do Alma. Trazendo para o conceito, trazendo para as minhas receitas aquilo que fosse legitimizar o meu discurso. Então, por exemplo, eu não trabalho com açúcar, não trabalho com adoçante sintético. Eu sempre adocei sobremesa com fibra de maçã. Uma coisa que há 3 anos atrás, 3 anos e meio, quando a gente inaugurou o Alma, as pessoas nem sabiam, nunca tinham ouvido falar de fibra de maçã. E a gente já trabalhava com isso. Então, assim, o que faz sentido? O que pode tornar a tua proposta melhor? Então, é uma busca constante, é o tal do jogo infinito, né? Como é que você melhora cada vez mais a qualidade do teu produto,
a legitimidade do teu discurso, tanto que o tagline do Alma é bem de verdade, no sentido de ser bem, as práticas que a gente fala, a gente pratica, e fazer o bem de verdade através de todos os insumos que a gente usa nas nossas receitas. Outra coisa importante que eu aprendi na dúvida, é não. Tá? Durante 3 anos, eu tenho trabalhado um conceito, comecei com operação física, estou indo para o digital agora. Então, me permitir a oportunidade de ter dúvida e de arriscar, porque eu precisava aprender com esse processo, né? Era uma coisa nova para mim. Mas você tem que colocar uma régua, você botar uma régua de limitação. Assim. Então, a partir de agora, qualquer situação que me gere dúvida, que não é espontâneo, que não é claro o suficiente, para mim é não. Isso é muito importante a gente conseguir separar isso, porque muitas vezes a gente quer pagar para ver e lá no fundo a gente tem uma vozinha que diz para não ir, mas a gente vai. Então isso foi um grande aprendizado, eu acho que ao longo dessa jornada, na dúvida é não. A gente nasceu no meio da pandemia, a gente é filho da pandemia, sabe? E o que aconteceu na pandemia? Todos os conceitos que se lançaram nasceram digitalmente. A gente quis fazer diferente. A gente quis nascer uma operação física para se diferenciar. Então, desde o D0, que a gente sempre buscou a diferenciação como um fator forte do Alma. Por quê? Porque a experiência física, ela traria, na hora de você consolidar um conceito no mercado, você tinha toda a experiência sensorial, né? Do visual do prato, do ambiente, da música, da temperatura, do atendimento, da hospitalidade, para que uma vez o conceito tivesse sólido no mercado, aí a gente pudesse partir para alavancagem. E eu sempre tive muito claro dentro de mim que a alavancagem no conceito seria através do produto e não do modelo de negócio restaurante. Tá? Então, no fim de agosto, a gente fechou a unidade física, a gente continua com a cozinha de experimentação, atendendo delivery ainda no Rio de Janeiro, mas finalizamos agora o nosso e-commerce para começar a testá-lo localmente, mas que muito em breve a gente vai estar conseguindo atender outras praças e estados, para poder levar a nossa comida, o nosso produto para o maior número de pessoas possíveis. Literalmente, levar o bem para o maior número de pessoas possíveis. Né? A saudabilidade é uma coisa que eu validei em 2019 na NRA, e é uma coisa que, quando eu lancei o Alma, era um discurso que tinha pouca aderência, não se falava muito de alimento saudável no segmento, porque não tinha apelo. Mas eu sempre acreditei nisso, porque eu vivia esse estilo de vida. Eu já me cuidava desde cedo, então eu acreditava que isso era o futuro, sabe? Que as pessoas vão ter que se cuidar mais para que a gente viva mais e melhor. Então, o tempo foi trazendo essa validação da minha intuição. Eu me lembro, a Unilever, em 2023, publicou uma pesquisa sobre 8 tendências globais de menus em maio de 23. O Alma nasceu em 2019 no papel, em 21 na prática, cumprindo as 8 tendências. Isso não foi pesquisado, não foi nada, simplesmente era uma coisa que fazia sentido. Eu dou como exemplo aqui, uma das tendências era aproveitamento integral do alimento. Como a gente sempre trabalhou com insumos mais caros, a única saída que eu tinha para reduzir o meu CMV era aproveitamento integral do alimento. Era coerente, quer dizer, eu não queria abrir mão da qualidade do que eu estava trazendo, mas também não era um negócio filantrópico, tinha que, no mínimo, pagar as contas. Então, como é que eu faço isso? Vou aproveitar o alimento integralmente, sabe? A proteína sustentável. Eu sempre trabalhei com frango da Corim, por exemplo. Eu nunca trabalhei com outro tipo de proteína. Por quê? Porque aquilo validaria o meu discurso. Eu nunca trabalhei com chocolate hidrogenado fracionado, sempre chocolate artesanal sem lactose. Então, assim, nunca cozinhei com óleo de soja, óleo de girassol, sempre cozinhei com azeite extra virgem. Os pequenos detalhes é o que, para mim, fazem a grande diferença. É a história dos hábitos. São os pequenos, você muda 1% dos teus hábitos, ao longo de um ano, você mudou muito a tua qualidade de vida. Então, para mim, o detalhe faz toda a diferença. E quando você está atento a eles, você começa a construir de uma maneira muito sólida a tua proposta de valor. Outro fator importante que eu sempre tive em busca da validação da intuição. O que eu quero dizer com isso? Viagens, feiras, eventos, enfim, atento
a tendências, atento ao comportamento do consumidor, atento a oportunidades. Eu tinha intuição, mas eu validava a intuição com fatos, para que eu pudesse ir à frente, não simplesmente fosse um louco que fosse testando qualquer pensamento a qualquer hora, não. A intuição serve para mim e para você, ter uma ideia. Agora, vamos validar ela e colocá-la em prática. Então, a construção do Alma, desde a ideia, né? Vamos fazer uma coisa na área saudável porque eu tenho hábitos saudáveis e eu acredito nisso. Fui para a NRA, depois, 3 meses depois, eu fui para Nova York com minha esposa, mapeei 50 conceitos de alimentação saudável, tomava café em um, jantava em outro, almoçava em outro, tirava o que cada um tinha de melhor para que eu pudesse agregar tudo isso dentro do conceito do Alma. Então, eu procurei validar todas as etapas de construção do conceito, eu fui validando com fatos. Isso foi me dando muita segurança de que eu estava no caminho certo. Aí, quando você tem uma Unilever que solta uma pesquisa, que você vê que você está alinhado com todas aquelas tendências, quando você vê que tem a pesquisa do Global Trend Consumers, que fala para 25, a tendência número 1 é saúde e longevidade. Foi o primeiro pensamento que eu tive em 2019. Então, isso vai validando a intuição, sabe? Isso me traz muita segurança de seguir jogando o jogo infinito, de seguir atento à oportunidade, de seguir escutando a intuição e validando ela. Eu acho que quando você amarra tudo isso, você tem uma coisa muito sólida para levar adiante, para crescer e para oferecer para o mercado. Outra coisa legal, outro dia eu escutei uma frase que eu me vi dentro dela, que é o seguinte: não existe coincidência, existe providência. Eu acho que quando você está focado, tá, em estar buscando oportunidades, em estar se mexendo para fazer algo melhor, para agregar valor, você está em movimento, o universo conspira a teu favor. Ele valida os teus movimentos. Então, a coincidência não é coincidência. Então, você cruza com alguém no meio do caminho que te apresenta alguém que muda o jogo. É um game changer. Não é coincidência. Isso só aconteceu porque você estava em movimento, porque você participou de um evento, que você conheceu alguém que te abriu os olhos e te apresentou uma outra pessoa que quis investir no teu negócio, por exemplo. Sabe? Então, quando você está seguro disso, quando você está em movimento, quando você está querendo acertar, quando você está buscando melhorias, quando você está achando oportunidades, quando está buscando parceiros e essa luta não para, o universo conspira a favor. Eu queria aqui compartilhar, eu estou lendo 2 livros atualmente que são de grande valor para o meu momento de vida e para o meu momento profissional. O primeiro é Hábitos Atômicos, né? O que a gente fala no Alma? O que a gente procura através da proposta de valor do Alma é contribuir para a melhoria dos hábitos, né? Não é um conceito que prega uma dieta radical, que prega tudo pode, tudo não pode, não. A gente traz uma proposta para o mercado onde a gente dá a oportunidade do consumidor equilibrar os seus hábitos. Eu acho que equilíbrio é a palavra-chave para mim, sabe? Todo radicalismo é uma coisa que eu não converso muito. Então, você se permitir algumas indulgências, alguns veneninhos, né, que todo mundo tem, mas que você possa compensar do outro lado, através dos teus bons hábitos ou através da melhoria dos teus hábitos para chegar nesse equilíbrio. Então, Hábitos Atômicos é um livro que ele fala que as pequenas mudanças diárias, por mais que naquele momento possam ser imperceptíveis, ao longo do tempo, elas fazem uma enorme diferença na tua qualidade de vida, na tua mentalidade, na tua disposição, enfim, na tua saúde como um todo. E o outro livro interessante é um que diz: não venda, faça o seu cliente comprar, tá? Do Carlos Bush. É um livro que você muda a maneira como você olha o teu esforço de venda, sabe? Porque quando você tem uma equipe comercial, acho que o direcionamento não é vai fazer venda, não. É vai fazer o seu trabalho, porque a venda é consequência disso. O cliente, você tem que fazer a ponta querer o teu produto. E a única maneira de você conseguir fazer isso é você falar dos benefícios e das consequências dos benefícios que você está trazendo para o consumidor. Aí você consegue entender o valor agregado que a tua proposta traz, tá? Muito além do produto, é o que está por trás dele. Quais são os benefícios, os ganhos, como é que isso afeta a tua vida, como é que isso afeta a tua qualidade de vida. Então, a comida, como eu falei anteriormente, a comida é um agente de transformação. Mas o que eu vendo, na verdade, é qualidade de vida.